Bom dia, pessoal! Que bênção estarmos aqui para finalizarmos essa semana juntos, nessa sexta-feira, e para meditarmos na palavra de Deus, que tem sido tão bênção, né? Para nós e a nossa família, e também orar por nossa família. Sim, nós queremos orar com você hoje pela sua família, concordar com seus motivos de oração. E ao lermos hoje 2 Reis, capítulo 20, nós vamos refletir sobre o conceito de oração. Ezequias foi um dos melhores reis de Judá, conforme a própria escritura destaca. Ele seguiu todos os caminhos do rei Davi, um homem que constantemente buscou a Deus e, como vimos no episódio de ontem, experimentou milagres extraordinários de livramento em meio a sofrimento, a perseguição do inimigo que ele passou no seu temor a Deus, mas ele também experimentou os livramentos e grandes milagres do Senhor. E ao longo da biografia do rei Ezequias, como nós vamos ver hoje novamente, ele praticava a oração como uma disciplina regular, ele tinha uma intimidade com Deus. Ele não apenas fazia orações públicas para que as pessoas pudessem ver, como nós vamos ler hoje, mas na sua intimidade, no seu quarto, ele tinha uma maneira pessoal de falar com Deus. E é sobre isso que eu e a Rafa queremos refletir com você hoje, e vamos ler um texto bem curto, que é 2 Reis, capítulo 20. Então acompanhe conosco até o final, quando nós vamos orar especificamente pelas nossas famílias. Amém. Então vamos orar pedindo ao Senhor para abrir o nosso entendimento e falar conosco através dessa leitura. Pai, nós colocamos diante de Ti esse momento, essa live, esse devocional e cada família que está aqui unida conosco. Que o Senhor mesmo, Pai, possa abrir o nosso entendimento e falar conosco, trazendo revelação sobre a Tua palavra, revelação de quem o Senhor é, revelação que nós precisamos para viver esse dia e esse novo mês, Pai. Obrigado por esse novo mês de março, que nós Te agradecemos e entregamos a Ti todo esse momento, pedindo a Tua bênção e pedindo as Tuas revelações sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Diz assim então, 2 Reis capítulo 20, naquele tempo, isso aconteceu cerca de 7 séculos antes de Jesus, durante o ministério do profeta Isaías, o rei Oséias reinou em Israel no norte e o rei Ezequias reinou no sul, em Judá e Jerusalém. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Ele era sincero com Deus. A gente vê que sempre nas orações de Ezequias, ele não tinha palavras tentando fazer bonito. Ele colocava diante de Deus aquilo que ele estava sentindo, como o que estava acontecendo claramente diante de Deus. Sim, no verso 4 diz que antes do profeta Isaías sair do pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o seu predecessor. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Assíria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías: prepare um emplastro de figos. Eles o fizeram e o aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que hoje, há 3 dias, subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este. Você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 graus, prefiro que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 degraus que havia descido na escadaria de Acás. Naquela época, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, enviou certas cartas e um presente para Ezequias, pois soubera de sua doença. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros
e mostrou-lhe tudo o que havia em seus armazéns: a prata, o ouro, as especiarias e o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo o que havia em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Aqui mostra no finalzinho da vida de Ezequias uma atitude imprópria, algo que ele não deveria ter feito, era mostrar todos os seus depósitos, os detalhes da sua propriedade para esses mensageiros da Babilônia. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: o que esses homens disseram? De onde vieram? E Ezequias respondeu: de uma terra distante, vieram da Babilônia. O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Disse Ezequias: viram tudo em meu palácio, não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Um dia, tudo que se encontra em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados, e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Respondeu Ezequias ao profeta: boa é a palavra do Senhor que anunciaste, pois ele entendeu que durante a sua vida haveria paz e segurança. Os demais acontecimentos do reinado de Ezequias e todas as suas realizações, inclusive a construção do açude e do túnel que canalizou água para a cidade, estão escritos nos livros dos registros históricos dos reis de Judá. Ezequias descansou com os seus antepassados e seu filho Manassés foi o seu sucessor. Algo que eu e a Rafa destacamos para nós hoje nessa leitura é essa intimidade sincera que Ezequias tinha com o Senhor. Sim. Durante o seu reinado, repetidas vezes, apesar de poucos capítulos que nós lemos destacando aqui nos reis de Israel, a biografia de Ezequias, rei de Judá, nós vemos como ele constantemente orava ao Senhor. Quando ele estava alegre, ele celebrava diante de Deus. Quando ele estava triste e ele tinha que chorar, ele chorava na presença de Deus. As suas orações não eram simples preces que ele repetia porque ele aprendeu de outras pessoas. O que Ezequias tinha no seu coração e o que ele precisava colocar diante de Deus, ele falava com as suas próprias palavras, como quem fala com o seu amigo, com o seu pai, a sua mãe, se você tem um bom relacionamento com eles. E é isso que eu e a Rafa temos aprendido. Constantemente eu e a Rafa oramos juntos, oramos individualmente, oramos quando estamos dirigindo, oramos ao acordar, oramos antes de dormir, na mesa com os nossos filhos, e queremos te convidar, se você não tem essa prática, a começar também a ter a oração como um hábito do seu dia a dia, não como uma prática ou uma disciplina religiosa apenas, mas como uma intimidade com Deus. E é lógico que isso acontece a partir do momento em que nós recebemos Jesus como Senhor da nossa vida, declarando a nossa confiança em Deus, recebemos Jesus como nosso Salvador. O Espírito Santo vem habitar em nós e um novo relacionamento se inicia com Deus. É impossível você ter uma vida de oração se você não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Isso simplesmente não vai acontecer porque não existe ainda aquela conexão. É como um amigo que alguém vem e apresenta para você, e depois que você conhece esse amigo, que você tem a oportunidade de desfrutar refeições com essa pessoa, então você pode conversar com ela, você pode descobrir mais sobre o coração dela e também falar mais sobre a sua própria vida para ela. A oração se torna então um hábito natural, orgânico da sua vida e da sua família. E precisa ser algo simples, você não precisa talvez copiar, você não precisa copiar uma outra pessoa ou tentar falar bonito, mas sempre a oração tem que partir de um coração sincero diante de Deus, colocando aquilo que você tem sentido, aquilo que você gostaria de falar para Deus, talvez até mesmo um questionamento. Deus não se importa que nós questionamos por que isso está acontecendo, abra os meus olhos para que eu possa ver. E se você talvez mesmo assim ache que é difícil você orar, nós temos um livro na Bíblia chamado Salmos, que nos ajuda também, é um compilado de orações, principalmente as orações do rei Davi, que quantas vezes nós vemos Deus falando: eu estou poupando o povo pela minha promessa, e também em amor ao rei Davi, o meu servo Davi.
Então, o rei Davi, ele fez muitas orações em momentos que ele estava em alegria, em momentos que ele precisava que ele vencesse o inimigo, que nós chamamos de orações imprecatórias, que é contra o inimigo, orações de louvor, engrandecendo quem Deus é, falando a respeito da palavra de Deus. Então, em todo momento, sempre há algo para nós estarmos agradecendo a Deus, ou louvando a Deus, ou clamando a misericórdia, a ajuda de Deus. E nós podemos fazer isso através da oração, que é uma forma poderosa de nos comunicarmos com Deus e vermos milagres. Nós vimos que através da oração e do arrependimento de coração, hoje do rei Ezequias, ele recebeu cura daquilo que ele estava. E que assim seja sobre a nossa casa e a nossa família. Que seja retirado todo o orgulho e que nós possamos humildemente, com o coração quebrantado, entregar os nossos pedidos a Deus, colocar as nossas ansiedades, as nossas necessidades diante dele em oração. Sim. O apóstolo Paulo disse em Romanos 8:26 que nós não sabemos como orar, ou não sabemos o que pedir na nossa oração. Isso é o próprio apóstolo Paulo, depois de anos de experiência, já escrevendo uma carta apostólica que confessa, nós não sabemos como orar, mas ele também reconhece que o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, se você deseja hoje receber essa ajuda do Espírito Santo, eu e Rafa queremos orar com você, vamos concordar com as suas necessidades, com seus motivos de oração, apresentando-os diante de Deus, mas especialmente hoje eu quero convidar você que reconhece que precisa dessa ajuda do Espírito Santo, que você convide esse Espírito Santo que venha no seu coração, te ensine, te ajude, te conduza em uma vida de oração de agora em diante. Essa é a minha oração sincera para mim, para minha família, e te convido a orar conosco também. O que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Vamos orar juntos? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por mais uma vez em que nós lemos na biografia do rei Ezequias, o Senhor poupando a vida dele, estendendo seus dias de vida, dando paz e prosperidade durante o seu governo. E é isso que nós queremos experimentar sobre as nossas casas. Amém, Senhor. Pai, nós queremos a bênção do Senhor, que a tua palavra diz, nos enriquece e não acrescenta dores. Eu e a Rafa oramos por essa pessoa que está conectada conosco agora, pedindo que o Senhor venha sobre ela e sobre o seu lar, com a paz de que essa pessoa necessita, com as provisões, os milagres necessários, o pão de cada dia, que Amém, o Senhor entregue a essa pessoa hoje. E o mais importante, meu Pai, que nós podemos receber do Senhor é a presença do Teu Espírito Santo. Senhor, Por isso, seja bem-vindo em nossos lares. Amém, Ensina-nos Senhor nessa Jesus. vida de oração. Ajuda-nos a estarmos ligados no Senhor e conhecermos e prosseguirmos em conhecer o Senhor a cada dia. Eu e a Rafa oramos por essa pessoa que hoje está tomando a decisão pela fé de receber Amém, Jesus Senhor em sua Jesus. vida como seu Senhor, como seu Amém, Pai. Salvador, único, exclusivo, eterno. E pedimos que o Senhor complete a obra que o Senhor mesmo já tem iniciado na vida Amém, dessa Senhor pessoa, Jesus. revelando Jesus, revelando o Teu Espírito Santo, abrindo seus olhos para compreender as maravilhas da Tua palavra Amém, e Pai, que podendo assim desfrutar seja. de um relacionamento pessoal e diário com o Senhor, que será para toda a eternidade. Seja bem-vindo, Espírito Santo, na vida Amém, dessa Senhor. pessoa, na sua família e no seu lar. Escreva o nome dessa pessoa no livro da vida, muda sua história da agora em Amém, Senhor, diante, em nome de transforma a Jesus. sua família para o melhor Sim, que o Senhor já que tem assim preparado para eles. Nós abençoamos a sua vida, declaramos a unção do Espírito Santo, a paz que excede todo o entendimento, Pai, muito a bênção obrigado, do Senhor Senhor. seja sobre a sua vida e sobre a sua família. Amém. Meu Pai, que o Senhor nos ensine, como a Tua palavra diz, a cada dia orarmos pelo Teu Espírito Santo. Amém, Livra-nos daquelas orações que são cópias de orações que nós vimos outras pessoas orando. Sim, e nos ensine Senhor. a orarmos orações sinceras, conversa de um filho com o seu bom pai, Amém, conversa de Senhor, um que assim amigo. seja. Ajuda-nos, Espírito Santo, a orarmos guiados pelo Senhor, como a Tua palavra nos ensina também sobre a oração no Espírito. Ajuda-nos a orarmos aquilo que é prioridade diante do Teu trono. Amém, Ajuda-nos a Senhor estarmos Jesus. alinhados com a direção do vento do Teu Espírito, Sim, para Senhor. fluirmos com o Senhor nos Teus propósitos e assim toda a nossa vida e nossa história glorificar o Senhor. Oramos por um final de semana abençoado, Amém, Pai, por um novo Shabbat mês de março Shalom, também, em um nome de mês de Jesus. março abençoado na Tua presença, que Amém, seja um mês Senhor. da bênção do Senhor, sem precedentes sobre a Amém, nossa Senhor, família. em nome de Eu e Rafa Jesus. abençoamos essa pessoa Abra, que ora Pai, conosco, a Senhor sua Jesus, família, as portas do abençoamos o nosso mês de março Em nome de e Jesus. consagramos ao Senhor a nossa família, o nosso futuro e tudo que toma o nosso nome, seja para o louvor da sua glória, hoje e eternamente, em nome de Jesus.
Amém. Então, bom dia para todos vocês que estão aí online conosco e para todos vocês que estarão ao longo desse dia. Deus abençoe muito. Amém. Tenha uma março abençoado e um final de semana muito abençoado. E a gente volta no domingo, né, meu amor? Deus abençoe. Obrigado por compartilhar essa ministração e também por participar conosco. Deus te abençoe, nós amamos vocês. Um abração e um ótimo